Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Shifu Bruno da Ulindal. Aí acertei, né? Certo. Muito obrigado, Bruno, pela presença. Seja bem-vindo. Adriano, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. O nome do nosso instituto aqui no Brasil é Ulindal e é engraçado porque gera uma série de desafios, né? Para quem está lendo, por exemplo, já ouviu falar Ulindão, né? mas você falou certíssimo, Ulindal, muito bem. Pô, e cara, obrigado pelo presente. Ele me trouxe aqui um livro. É um livro do seu Shifu, né? Uhum. O Shifu é o mestre, né, no Kung Fu. É a primeira versão traduzida para o português. Muito obrigado, eu vou ler, gosto bastante de ler. Qual que é o nome dele aqui? Baduan Jin. Baduan Jin são as 8 peças de seda, né, que é uma prática muito antiga, né, mais de 800 anos, né, de energização, né, de você, através dela, se ativar, trabalhar a sua respiração, trabalhar o fluxo sanguíneo, e ao mesmo tempo trazer clareza mental, trazer o estado de presença e até um fortalecimento de baixa intensidade. É bem bacana. Cara, a gente tem uma pergunta clássica aqui que é: quem é o Bruno na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Caramba, difícil. Bem, o Bruno é um cara apaixonado, né, pelo Kung Fu, né, e o Kung Fu, a cultura do Kung Fu, né, o Kung Fu chinês, ele permeia, né, uma série de áreas, como, por exemplo, a meditação, o Tai Chi Chuan, as próprias terapias, né, como a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, obviamente a arte marcial. E o Kung Fu, nessa cultura que eu gosto de chamar de cultura marcial do Kung Fu, ele tem com ele, né, ao longo desses milênios nos quais ele vem se desenvolvendo, ele tem uma série de pílulas, né, de sabedoria que podem nos ajudar a ter uma vida melhor. E a minha paixão é realmente essa, de proporcionar para pessoas, né, que às vezes acham até que o Kung Fu não é para elas, né, um encontro com essas pílulas de sabedoria e tenham benefício nas suas vidas, né? Então, sejam através das aulas de arte marcial, seja através da aula de Tai Chi Chuan, de práticas meditativas, seja através de palestras em empresas, né? O Bruno é um cara apaixonado por disseminar isso. E há 30 anos está, né, mergulhado nessa cultura, né? E eu acho que o Bruno, numa das facetas do Bruno é essa aí. Que legal, cara. E você nasceu onde? De onde que você veio? Então, eu sou carioca, né? Nascido carioca da Gema, pô. Rio de Janeiro, né? Capital do Rio. E hoje moro em Indaiatuba porque sou casado, né, com uma linda mulher que veio para cá com muito cedinho na infância ainda e é praticamente na Indaiatubana. Ah, legal. E ela de onde? Ela é de Santo André. Santo André. Isso, e veio para cá com 4 aninhos, 5 aninhos e desde então tá aqui. E faz quanto tempo que você mudou para cá? Para Indaiatuba, eu já conheço há 20 anos, né? Estamos juntos há 20 anos. E a gente se mudou mesmo, vai fazer 3 anos, 3, 4 anos. Ah, não faz tanto tempo, né? Mudando não, né? Vindo para cá quase todo mês, vindo aqui, tem 20 anos já. Bacana. E como é que você se interessou por Kung Fu? Quando que você viu a primeira vez e falou, caraca, isso é legal pra caramba? Então, eu tive minha formação, Adriano, na China, né? Então eu fui pra China, né? Morei na China. Isso depois de treinar 10 anos aqui no Brasil, tive a oportunidade de ir pra lá, tive a oportunidade de treinar, né, na escola mais antiga de Kung Fu, que é o Templo Shaolin, tem 1.500 anos, né, e está aberto até hoje, é incrível, né? Treinei nas escolas da montanha Wudang, também que tem aí mais de 700 anos, e fui recebido numa escola que tem 400 anos, que é a escola que eu represento aqui no Brasil hoje, aliás, na América Latina. E quando eu voltei da China a primeira vez que eu estive lá para me formar, eu fui lá para me formar, já praticava há 10 anos toda essa cultura aqui, né? E fui para lá para essa formação. Quando eu voltei, a minha avó, né, que já está falecida, ela chegou para mim: poxa, Bruno, você lembra que quando você
quando você tinha 4 aninhos, eu te perguntei, poxa, o que você quer ser quando crescer? E você falou que queria ser mestre de artes marciais. Caramba, que legal, cara. Mas você começou lá no Rio, treinando Kung Fu. Sim, perfeitamente. E foi a primeira arte marcial que você não. preparou? Treinei Karatê, né, no dojo do Hugo Arrigoni, né, que é um grande sensei, né, inclusive conhecido do Luiz, né, nosso amigo. Legal. E depois do Karatê eu passei pro Kung Fu. Porque me chamava muito a atenção, acho que na época eu não tinha essa noção, mas me chamava muito a atenção essa completude, né? Essa questão da busca interna, sabe? De você entender da filosofia do Kung Fu, de você aplicar essa filosofia na prática do dia a dia, sabe? Não só a parte marcial, que obviamente me encantava, né? Os filmes do Bruce Lee, todas as técnicas de luta, né? Cheguei a ser competidor da seleção brasileira, inclusive. Fui campeão na China, por exemplo, em 2006. Legal, mas o que me encantava era uma completude maior. É um princípio que anos depois eu fui descobrir estudando em Pequim, né? Que a nossa escola chama de Wai Chuan Neigong, que é o trabalho interno e o punho externo, né? Então você tem a aplicação marcial, mas você tem um trabalho que é feito internamente, que envolve uma série, né, de práticas, né? Que bacana. Cara, e de onde que veio o Kung Fu? Eu já ouvi falar um período atrás, eu acho que eu te encontrei uma vez, né? E eu falei que eu já tinha treinado Kung Fu. E eu treinei aqui em Indaiatuba, tinha um professor que era o Zé. Agora, o resto do nome do Zé, eu não imagino qual seja. Esse é um eremita. Pode ser. Ele mexia com... Acho que era com calha. Ou ele era pintor. Eu não lembro qual que era a profissão dele sem ser a de professor. E aí eu falei que eu tinha aprendido as defesas, que era o Tansal e Paksal. E aí você me falou a origem disso. Você falou, isso aí deve ser de tal lugar. Ah, sim. Eu falei que pela pronúncia que você utilizou, me parece o cantonês, né? Porque o idioma oficial da China é o mandarim. Hoje é o mandarim, né? Oficial. E a maioria dos mestres que vieram pro Ocidente, né, já no início da segunda metade do século XX, vieram do sul da China, né, de Hong Kong, de Cantão, né, Guangzhou, Guangdong, né, e por isso a pronúncia é um pouco diferente. Os estilos normalmente esses mestres, eles trouxeram com eles os estilos do sul da China, também trouxeram estilos do norte, mas trouxeram muitos estilos do sul da China. Daí, pela sua pronúncia, eu imagino que seja do sul. O Kung Fu, né, a sua pergunta é muito difícil. Da onde que vem o Kung Fu? Bem, em primeira mão, o Kung Fu vem da China. O Kung Fu foi criado na China, mas existem uma série de teorias, né, correntes históricas, né, que falam sobre a origem do Kung Fu, né? Por exemplo, o mestre Wu Bin, né, que foi um grande mestre do Jet Li, inclusive, não sei se você já conheceu o Jet Li dos filmes, né? Ele tem um livro no qual ele, por exemplo, atesta a origem do Kung Fu lá para a Idade Média, para a Idade da Pedra, em que o homem já se usava de armas para se defender dos animais, para lutar contra o outro homem, né? Mas o Kung Fu sistematizado você começa a ver aí há 2.500 anos atrás, né, lá na China, né, antes ainda da construção do Templo Shaolin, embora o Templo Shaolin tenha influenciado demais o Kung Fu, né, todos os estilos de Kung Fu, uma grande parte, né, mas ainda bem antes do Templo Shaolin já existia isso, né, e o Kung Fu era muito voltado para a guerra, né? O Kung Fu em mandarim a gente chama de Wushu, né? Wushu, Wu é marcial e Shu é arte, né? Então a arte marcial ou a arte da guerra, marcial é da guerra, não é? Então a arte da guerra foi originalmente desenvolvido para isso, para o combate, né, nas guerras, né? A história chinesa ela é composta por muitas guerras, né? Daí das guerras então foram passadas para clãs, né, famílias que desenvolveram o Kung Fu para sua autodefesa, né, inclusive ordens religiosas como o Templo de Shaolin, eu citei aqui, né, as ordens da Montanha Wudang, que são taoístas, Templo Shaolin budistas, se utilizavam do Kung Fu como uma prática física para auxiliar nos trabalhos meditativos,
Olha que interessante. É aquela questão de você unir, né, o corpo de forma integrada, né? Então você unir o corpo e a mente, né? Então se utilizavam do Kung Fu para isso, e por conta desse olhar sobre o Kung Fu, poxa, ele não serve só para matar o outro, ele serve para o meu autodesenvolvimento. Ele passou então nos últimos 2000 anos a se desenvolver bastante com uma atividade, né, de busca de aperfeiçoamento, desenvolvimento humano, né, e por isso a gente tem essa gama, né, de técnicas dentro do Kung Fu que não são só voltadas para a parte marcial, mas também para esse desenvolvimento pessoal. Tem até aquela questão, né, que a gente vê hoje, quando a gente fala de Ocidente, muita gente falou, o Ocidente foi o lugar onde as pessoas focaram na parte monetária. Então, enfim, nasceu aqui a mercantilização, aqui não mais precisamente na Europa, e isso foi desenvolvendo a sociedade ocidental. A sociedade oriental, acho que mais embasada até na China e tudo mais, se desenvolveu muito a parte espiritual. E quando eu falo de espiritual, não está ligado só a uma religião específica. Então, e aí eu percebo que hoje o Ocidente, por ter encontrado um ambiente confortável financeiramente, percebeu que falta muito a parte espiritual, falta aprender a respirar. E acho que o Oriente está anos-luz na nossa frente, né? Será? Porque um grande mestre na China, né, mestre Kang Wu, ele me disse o seguinte: Bruno, antes era exatamente assim, né? Então o Ocidente se desenvolveu muito no que você pode chamar de parte espiritual. Você junta, né, os orientais, eles unem no conceito de espírito a alma e o espírito propriamente, né? Então quando você fala de mente, você fala, né, porque a respiração ela é integrada ao nosso padrão de pensamento, né? Existem estudos que atestam isso, né? Inclusive estudo citado na Science Magazine, a revista de 2017, março de 2017, né? Como que a nossa respiração influencia nosso padrão mental. Então, toda essa parte então, foi realmente desenvolvida, muito desenvolvida no Oriente, né? E não só pelos povos do Extremo Oriente, como os chineses, mas poxa, os próprios judeus, né? O povo oriental também, né? Muito desenvolvidos, né? Nessa parte mais espiritual. Entretanto, de acordo com esse grande mestre Kang Wu, o Yin e o Yang estão em constante mutação, né? Então, o Yin e o Yang são os dois opostos que se complementam. Então, da mesma maneira, e você citou muito bem, que talvez mais antigamente, né, os povos orientais estavam nessa busca maior por essa parte interna, hoje em dia, né, eles mesmos se encontram numa busca desenfreada pelo materialismo. E, como você colocou, o Ocidente já começa a abrir olhos, né, para essa busca interna. Então, como o Kang Wu, né, o mestre disse, o Yin e Yang está em constante transição, transformação. Um lado que estava por cima, agora está por baixo. E é isso que está acontecendo. Que massa, cara. Nunca tinha parado para pensar dessa forma, cara. Eu vou para a China, né, rotineiramente, né, a nossa escola matriz fica em Beijing. Já tive a oportunidade de ir várias vezes. Esse ano mesmo eu levei, né, os nossos alunos para treinar na nossa escola do Japão, né, de Kyoto. Temos escolas lá também. E você vê como que está a sociedade, né, oriental, né, nessa busca pelo materialismo, nessa busca pelo dinheiro, nessa busca pelo crescimento desenfreado, né? E enquanto os ocidentais já estão mais preocupados agora, não, mas calma aí. É melhor eu parar para respirar. Uhum. Até porque chegou numa situação que se você não parar para respirar, já é. Eu vejo, a minha esposa é judia, né? E aí eu me apaixonei pelo judaísmo, eu não passei pela conversão, mas eu faço jejum no Yom Kippur, enfim, na parte espiritual ali eu procuro seguir, né? E você falou sobre o Ocidente que precisa respirar. Talvez a nossa geração, talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade,
foi uma das últimas que chegou a ser um pouco mais analógica. Que pisava no chão, sentia aquele contato. Hoje eu sei que isso é, né? Ter contato com o meio ambiente, com a Terra mesmo, com o planeta. Descarregar energia, esse tipo de coisa. Eu vejo a molecada mais nova, cara, eles estão pirando, assim, tipo, de ansiedade, não consegue achar um caminho, sabe, para se desligar disso. Então, se não... O modelo do tiozão, né, avaliando, eu acho que se eles não pisarem no chão, cara, literalmente pisar no chão, fica difícil deles seguirem, né? Adriano, isso se tornou urgente, não é mais importante para nós ocidentais aqui, é urgente. Né? Dado de 2018 da OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Isso de 2018. Tá? Em 2018 você tinha 9,3% da população com transtorno de ansiedade, de acordo com a OMS. Tá? Eu fui convidado para ministrar aulas, né, de atenção plena na UERJ, né, para pós-graduação de medicina da UERJ. E durante a pandemia, a UERJ fez um estudo no estado do Rio de Janeiro que esse número, que já era praticamente de 10%, né, dobrou. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Caramba. Esse número é muito maior. Isso aqui é diagnosticado, quem não é? Isso é quem busca ajuda médica, né? E essa é uma das minhas maiores lutas, né? Porque o Kung Fu ele foi criado, né, e desenvolvido ao longo desses milênios, conforme a gente conversou aqui, através de uma busca por um estado de presença, que hoje, gourmetizado, é chamado de mindfulness, né? Que é um estado de atenção plena. Então, existem técnicas que foram desenvolvidas. Eu lembro que eu falei para você, não, porque os monges no Templo Shaolin, eles buscavam o Kung Fu para trabalhar o físico. E onde foi criado toda essa prática que é disseminada hoje meditativa? No Templo Shaolin. Já ouviu a expressão Zen? Ah, você tá Zen? Essa expressão vem do Templo Shaolin, uma escola de Kung Fu. Caramba. A maioria das pessoas não sabe, né? 1.500 anos atrás. Zen vem do budismo Zen, né, que é o budismo Shan. E eles desenvolveram, então, essas técnicas meditativas não simplesmente com a ideia de eu vou transcender para o paraíso. Não, mas eu vou desenvolver a minha mente para se concentrar e focar no que está acontecendo agora, porque é a única coisa verdadeira que está acontecendo. E o que acontece para hoje os nossos jovens, né, e adultos e idosos estarem padecendo pela ansiedade é justamente porque a mente ela está no futuro. O que acontece para que as pessoas fiquem presas em casa e não consigam sair do quarto é porque a nossa mente está no passado. Depressão. E essas ferramentas, então, que podem nos trazer para o estado de atenção plena, para o presente, né, para esse estado de mindfulness, muitas delas estão e foram se desenvolvidas através das práticas do Kung Fu. Então, uma das minhas lutas é essa, né? Tive a oportunidade de ir para várias empresas, né, como Shell, White Martins, Tetra Pak, Unimed, Sesc, Sebrae, dentre outras, né, para levar esse tipo de pílula. Então, às vezes chama lá, o Shifu Bruno veio aqui, mestre de Kung Fu, aí o pessoal, que cara vai ensinar na empresa, né? Executivo de terno e gravata. Eu vou fantasiado de chinês. Quando eu falei pro cara que eu tava gravando aqui, falei, cara, depois vai vir um mestre de Kung Fu e para falar sobre a filosofia e a importância das pessoas, enfim, viverem o hoje. Eu dei uma lida no release lá e tal. Aí o cara ficou me olhando assim, do tipo, caramba, é um mestre de Kung Fu, será que o cara vai dar golpes aqui, né? Então acho que é a mesma percepção, né? E aí no final você compartilha pílulas técnicas que todas são simples. Porque só funciona no nosso dia a dia aquilo que é simples. Mas são técnicas tão simples, mas ao mesmo tempo muito eficazes. Uma vez eu estava na Unimed, Adriano, e me convidaram então para levar um pouco do mindfulness para, sabe para quem? Para o call center da Unimed. Caraca, eu nunca vi gente tão nervosa, tão estressada, burnout aos montes, porque são aquelas pessoas que ficam de frente, né, recebendo ligação, poxa, meu pai está internado, precisa fazer o exame, meu Deus, cortaram meu plano de saúde, aquelas pessoas, né, que estão... E eu levei um exercício
E eu falei, olha, eu expliquei a teoria do exercício, que é o que eu sempre faço. Eu expliquei e coloquei todo mundo para fazer o exercício. E eu tive a oportunidade de voltar lá várias vezes para dar vários workshops diferentes. De ativação e energização, clareza mental, né, mindfulness. E aí, na segunda vez que eu voltei, uma senhora que na época tinha me relatado muita dificuldade, né, com a ansiedade, ela falou assim, Shifu, eu tomava Rivotril 2 vezes por dia. Eu não tomo mais, por conta do exercício que você me passou. Que legal, cara. Cara, 2 vezes por dia. E eu falei assim, ou melhor, eu te pergunto, Adriano, você sabe quanto tempo dura o exercício que eu passei para ela? Não faço ideia. 1 minuto. Caraca, velho. Cara, 1 minuto. 1 minuto! Qualquer pessoa pode fazer. E ela fazia deitada. Eu passei para ela em pé. Ela mesma adaptou para fazer deitada. Tipo, cara, funciona. Funciona. E hoje é urgente. Eu já tive crise de ansiedade, né? E fui assaltado, essas coisas assim que geram ali. Eu sempre achei que eu não me afetava tanto com problemas emocionais, até eu fui assaltado, me saí muito bem assim no assalto, não aconteceu nada, graças a Deus. E depois, com o tempo, começou a aparecer os sintomas. E aí crise de ansiedade. Eu achava que estava infartando, tal, dava aqueles ataques cardíacos, assim. E aí um dia eu estava jogando futebol, saí do futebol, falei, acho que eu estou infartando, fui pro médico, o cara falou, não tem nada. Falei, como assim não tem nada? Não tem nada, tal. Para resumir a história, o cara falou, você está com crise de ansiedade, assim, assado, tal, me deu um remédio para tomar. Aí, cara, eu sempre fui assim, quem quer tomar remédio, tome, mas, tipo, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu vou viciar nisso aqui, nunca mais vou conseguir sair dessa roda gigante. Aí eu treinei boxe, né, um período, falei, eu vou voltar a fazer boxe, que aí eu descarrego energia e tal. E eu curei a minha ansiedade, na época, lutando boxe, treinando boxe. Então eu consegui tirar tudo aquilo de dentro, mas assim, eu faço essa analogia porque eu vejo que muita gente recorre ao remédio como a opção mais fácil. Você tomou, o mundo fica zen, sem você precisar ter muito esforço. Então, eu acho... Puta, eu não sou médico, não sou nada, mas eu acho que é extremamente prejudicial esse subterfúgio fácil, né? Casos e casos, né? E a questão é que cada um tem que se perguntar, eu estou tratando a causa ou eu estou tratando simplesmente o sintoma? Então, com técnicas como essa, por exemplo, né, e o extravasar, existem técnicas para você extravasar, como você fez, olha que coisa legal, né? Essas técnicas elas estão criadas para desenvolver aquilo que está dentro de você, para trabalhar o que está dentro de você, e não simplesmente para tratar um sintoma, um efeito, né, algo que você está sentindo naquele momento, mas algo que vai perdurar e vai trazer um benefício duradouro, né, e não simplesmente passageiro. Cara, tenho curiosidade de como que você chegou no Templo Shaolin. Você treinou durante 10 anos aqui. Foi 10 anos mesmo, isso, né? 10 anos. E aí você tem um site, uma landing page, que você se inscreve no Templo Shaolin. Como que você chegou até lá? Ou é meio que o Kill Bill, que a hora que ela sobe lá pra ir treinar lá com... Eu esqueci o nome do mestre. Pai Mei. Pai Mei, exato. Bem, é um pouco dos dois, na verdade, né? Poxa, isso foi em 2006. Tá? O do Pai Mei é o Shaolin ou não? Não tem nada a ver, né? Não, mas o Pai Mei... Tem tantas histórias, né? O Pai Mei é baseado num personagem lendário, né? Um personagem lendário na história do Kung Fu. Né? E Pai Mei, né? no mandarim, Pai Mei significa sobrancelha branca. Por isso que tem aquela sobrancelha branca. E ele foi um mestre que disse que existiu e que desenvolveu o seu próprio estilo, que chama o estilo da sobrancelha branca. O estilo tá. Que legal.
Mas que como que foi naquela época, né? Então eu já treinava há muito tempo aqui e precisei ir para lá para buscar uma formação, uma profundidade maior. Eu queria mais. Eu queria mergulhar justamente nesse aspecto do Kung Fu que não é tão, até os dias de hoje, não é tão desenvolvido aqui no Brasil e no Ocidente em geral, né? Que esse aspecto interno, né? Essa questão de, poxa, como que eu posso usar a respiração para trabalhar minhas emoções? Como que eu posso utilizar, por exemplo, técnicas meditativas no meu dia a dia? Como é que, poxa, o ato de socar pode me ajudar a ser um profissional melhor, por exemplo, um filho melhor, um pai melhor, um esposo? Bem, então, na época, não tinha, né, nenhum tipo de intercâmbio no Brasil para lá. Pelo menos eu não tinha conhecimento, né? Já vai fazer 20 anos. E então eu entrei em contato com uma agência americana de intercâmbio que me levava para uma universidade na China. Olha que interessante. Loucura, cara. Essa universidade na China, o Kung Fu na China é cadeira de universidade. Então você pode se formar, se graduar na universidade em Kung Fu. Então você pode se graduar, você pode fazer mestrado. Hoje eu tenho um aluno lá fazendo mestrado em Kung Fu. Que massa. Muito bacana. Doutorado. Tem educação, na educação física na escola. É um braço da educação física. Exatamente. Então existem escolas em que o Kung Fu na educação física faz parte, por exemplo, de um bimestre. Então, aqui é assim, né? O bimestre você treina basquete, outro futebol, outro vôlei. Lá na China, você treina basquete, futebol, ping-pong e Kung Fu. Ping-pong mesmo? Ping-pong é um esporte nacional da China, né? Chama de ping-pong. Então, existem escolas em que são profissionalizantes. Assim como você tem, olha que interessante, escola técnica, né? Onde você se forma técnico em administração, em informática. Lá você se forma técnico em Kung Fu. Existe todo um mercado para abraçar essas pessoas, né? E aí você vai para uma universidade, onde você vai aprender Kung Fu. Você pode depois fazer filme, pode trabalhar com segurança, pode ser professor de escola, pode ser professor de escola de Kung Fu, você pode abrir uma escola de Kung Fu. Então, tem uma série de... E eu fui para uma universidade. E nessa universidade, então, essa universidade foi a minha base para entrar em contato com outros mestres e praticantes, né? Nessa universidade, através de um professor dessa universidade, eu conheci o meu Shifu. Então, todo Shifu tem um Shifu, né? É um trabalho de discipulado, né? Assim como eu tenho, né, discípulos que já são Shifus, inclusive, né, eu também sou um Shifu, sou um discípulo e tenho o meu Shifu, que também tem o Shifu dele, que por aí vai. Então, eu conheci o meu Shifu lá e tive a oportunidade de conhecer pessoas que me levaram, então, para treinar tanto no Templo Shaolin como na Montanha Wudang. Então, foi um trabalho, assim, bem naquela época, né, um trabalho, assim, bem de networking mesmo, né? Tive que conhecer pessoas que pudessem me levar para ter acesso a esse tipo de conteúdo. E como que é a recepção deles no Templo Shaolin? Não tem nada a ver com filme. Então, o cara fica no imaginário, né? Então ele quer... Então, eu tenho amigos aqui no Brasil que são representantes do Templo Shaolin, né? E fazem um trabalho incrível aqui. O Templo Shaolin, ele desde aquela época, já tem uma abertura muito grande, tá? Ele já recebe as pessoas com braços abertos e tem uma modernização muito grande. Então, não é o que você vê no filme, já é uma coisa muito mais moderna, modernizada, embora o treinamento continue sendo muito árduo, né? Você tem você tem, por exemplo, a distinção entre os monges religiosos, né, e aqueles que são marciais. Você tem uma abertura laica para receber pessoas como eu, por exemplo, que não sou budista, mas que fui lá para treinar. Então, existe já uma abertura muito grande hoje, né? E por isso que o Shaolin tem se expandido muito. E você falou que não é budista, você tem alguma religião? Tenho. Eu sou discípulo de um mestre oriental, que pouca gente sabe que ele é oriental, né? Mas chama Jesus. Ah, sim. E os ensinamentos já ouvi falar, já ouviu falar, né? Eu sou cristão. Você é cristão? Legal. E tive a oportunidade, inclusive, de participar das igrejas, né, na China, né, enquanto eu morava lá. Bem interessante. Tem muita gente que não imagina, né, que, tipo, você falou do judaísmo, que o judaísmo é ocidental, que Jesus... Oriental. Oriental, desculpa. Que é oriental. Muita gente, por chamarem de Oriente Médio,
as pessoas acabam, tipo, destacando aquele lugar como se fosse outro lugar, né? É meio maluco. Isso é muito interessante, Adriano, porque a forma de pensar do judeu em relação ao espírito, em relação à alma, é muito mais diferente do grego. Então, por exemplo, a Bíblia ela é contida por livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Enquanto o Antigo em hebraico e aramaico. Então, você tem ali, no Antigo Testamento, escrito pelo povo judeu, você tem uma forma de pensar muito mais próxima dos grandes mestres, né, do Oriente, né, do Extremo Oriente. Por quê? Porque realmente essas culturas eram muito mais próximas do que, por exemplo, né, a cultura grega, né, que veio a influenciar o cristianismo depois. Né? Então, assim, você consegue fazer paralelos muito, muito bacanas. Até você pega a Santíssima Trindade, é um conceito totalmente grego, né, cara? Eu acho... Eu sou apaixonado por cultura, né? Acho que todo mundo devia ser. E principalmente pelo tema religião, por ter procurado. Já fui budista, já frequentei. Acabei não tendo nenhum... Não permaneci muito tempo. Já fui na Umbanda, já fui na igreja evangélica. Então, eu acabei procurando em vários lugares e acho que o que mais me identifico é o judaísmo, mesmo sem ter participado ter feito alguma conversão, que é extremamente complexa também. Então, pelo interesse nesse tipo de conteúdo, eu acho que o que essas filosofias deixam na gente é o que, se o cara acredita ou não acredita em Deus, aí é um ponto particular, mas o que a filosofia trouxe e o impacto que isso teve na sociedade que a gente tem hoje é inegável, né? Não tem como a pessoa falar, não, nada disso funcionou, né? Nossa, é inegável, é valioso, né? E precisa ser valorizado. Até eu vejo, assim, algumas pessoas, você falou que participou foi em igrejas na China, né? Eu já vi muita gente falando, experimenta sair com uma Bíblia na China, alguma coisa assim. As pessoas reduzindo a importância e o tamanho da cultura chinesa a simplesmente uma briga para lembrar da sua terra, né? Virou um fla-flu político entre esse ou aquele. E acabam depreciando a China. Acho que durante um bom tempo a marca China foi depreciada por isso, né? E essa parte, essa cultura milenar foi meio que colocada de lado, né? Sim. Existe duas questões, né? Existe uma questão do ocidental ter chegado na China com esse ar de superioridade, né, querendo se impor, né, e o que ocasionou a perdas terríveis, né, revoltas, revoluções, guerras, né, e existe também o fato do chinês ser um pouco mais fechado. Né? Então, diferente dos japoneses que se abriram muito para a cultura ocidental, né, e permitiram uma troca muito grande inicial, os chineses já não tiveram a mesma abertura, né, já foram muito mais fechados. O próprio Kung Fu, né, o Bruce Lee, ele teve desafios, né, para ensinar o Kung Fu, né, os chineses mesmo não queriam que ele fosse ministrado para estrangeiros, né, ou pelo menos não todos, né, não vamos generalizar, mas existia uma parcela da população que realmente não queria, né, e isso dificultou, eu acredito que dificultou a sociedade ocidental no geral a apreciar, a valorizar, a descobrir, né, essa cultura tão rica. Mas eu sou sempre otimista e eu acho que o mundo vai chegar num momento que a gente vai aprender a olhar para tudo que é bom de todos os lugares e vai conseguir consumir um pouco daquilo, usando o termo capitalista, né? Vai conseguir aproveitar daquilo da melhor forma. Então, por exemplo, você pega a própria cultura do Kung Fu, lá, o Wushu, tá? Você pode comer um sushi hoje aqui, em Indaiatuba. Você consegue praticar Kung Fu aqui em Indaiatuba, interior de São Paulo, numa cidade que muita gente nem sabe que existe no mundo.
você consegue tomar um chopp belga, você consegue comer um salsichão alemão. Então, acho que esse conhecimento das culturas e o respeito por elas, eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão parar de olhar com certo preconceito, né? Sim, também compartilho essa visão. E aí você falou que foi para as montanhas do... Montanha Wudan. É montanha, uma montanha. É uma montanha? É uma montanha, chama Wudan. O que é essa montanha? Então, assim como o templo Shaolin, né, que fica na montanha Song, né, tô falando um termo abrasileirado, né, montanha Song, né, na província de Henan, a montanha Wudan, ela fica em Hubei, na província de Hubei. E é uma montanha que, diferente do templo Shaolin, que é um templo budista, essa montanha ela concentra vários templos e escolas taoístas. Então a China tem 3 grandes religiões, né, que hoje, pelos próprios chineses, são consideradas muito filosoficamente, tá? Que é o budismo, o taoísmo e o confucionismo, né? Então essas duas montanhas são a grande base aí do budismo e do taoísmo, né? E essa escola taoísta, olha que interessante, né? A filosofia taoísta também é muito interessante. E essa escola taoísta se desenvolveu junto com as práticas do Kung Fu. E tem uma corrente histórica que determina a origem do Tai Chi Chuan nessa montanha chamada Wudan. Que legal. E o Tai Chi Chuan, então, que hoje é tido como uma meditação em movimento, né? Também é um estilo de Kung Fu, também foi focado na parte marcial, né? E hoje é desenvolvido em muitas escolas, né? Numa forma muito mais meditativa, né? Muito mais terapêutica, um exercício de baixa intensidade e tudo mais. Que bacana. Cara, e como é que faz não sei se dá para passar um exercício ao vivo ou alguma meditação ao vivo para aquele cara que tem a empresa, o empreendedor, ou o cara que está buscando empreender. Que você poderia passar de mensagem para esse cara? Como que a filosofia do Kung Fu e adjacentes pode ajudar esse cara a empreender ou a melhorar sua performance? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu estava falando aqui do Tai Chi e me veio justamente à mente o símbolo do Tai Chi. Tai Chi, eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, né? Tai Chi, a arte marcial, né? A prática do Tai Chi a gente chama de Tai Chi Chuan, né? Mas o termo Tai Chi vem do mandarim Tai Chi. Tai Chi. E o Tai Chi, ele acontece, né, nessa cultura taoísta, tá? Nessa filosofia taoísta, com a união entre os 2 polos, o polo positivo e o negativo, que forma o yin e o yang. Quando esses 2 polos se unem, eles são opostos, não que se repelem, mas que se complementam. Quando esses 2 polos se unem e começam a girar juntos, tá? Ou seja, se movimentar, você alcança, né, o que é chamado de Tai Chi. O que é Tai Chi ou Tai Chi? Tai significa muitíssimo e Ji é o cume, ou seja, é o mais alto que você consegue alcançar. É o ponto mais alto que qualquer pessoa, qualquer empreendedor, pai acadêmico, profissional consegue alcançar na vida. Mas como que você consegue alcançar esse ponto? Com o equilíbrio, a união dos fatores opostos que se complementam. Assim você alcança o equilíbrio, ou seja, Tai Chi significa a mais alta performance, mas não de forma desequilibrada. Sabe aquele cara que passa a noite sem dormir porque ele quer ganhar muito dinheiro? Então ele não se alimenta, ele não dorme, ele não faz exercício porque ele está ganhando muito dinheiro. Um dia ele vai fazer. Aí quando ele, né, ganha muito dinheiro, ele vai gastar tudo cuidando da saúde dele. Ele vai gastar tudo para tentar reaproximar os filhos, cuidar do casamento dele, da vida dele. O Tai Chi não é isso. O Tai Chi é você verdadeiramente alcançar o mais alto do seu potencial, mas de forma equilibrada. Quando você está equilibrado, por exemplo, familiarmente, profissionalmente você rende mais. Quando você está equilibrado profissionalmente, você é um melhor pai, você é um melhor esposo. O Tai Chi visa esse crescimento equilibrado, né? E esse é um dos símbolos do Kung Fu. Né? Então, a mais alta performance, mas não de qualquer jeito. Então, você é um profissional, você está buscando crescer no mercado, se desenvolver, você quer ser o melhor na sua área, não esquece de trabalhar de forma equilibrada com todas as áreas da sua vida.
porque você só manifesta externamente aquilo que você é internamente. E o Tai Chi é esse crescimento, essa alta performance através do equilíbrio. Que massa. Eu vi que você tem alguns cursos, algumas coisas nesse sentido também, pelo seu release. O que você faz além de dar aulas e dar palestras? Existe mais alguma coisa? É que, na verdade, as aulas de Kung Fu e Tai Chi Chuan, elas contemplam todas essas pílulas, né? Sim. Então, o aluno, durante o currículo, ele vai aprendendo tudo o que tange, né, ao Wai Chuan Nei Gong, né, o punho externo e o trabalho interno. Nas palestras, aí eu faço palestras, né, são vários formatos, né? Palestras, workshops, mentorias, né, onde a gente acessa diretamente essas técnicas que vão auxiliar a pessoa naquilo que ela mais necessita no momento. Então, por exemplo, aquela pessoa que anda desanimada, que anda, segunda-feira, que droga, segunda-feira. Poxa, você tem que acordar segunda-feira motivado. Se você não está acordando motivado, é porque tem alguma coisa errada. Então, você pode tratar isso. Se você tomar um remédio, você não vai tratar nada. Só vai, né, artificialmente se motivar. Agora, tem algo que você pode fazer. Tem várias coisas que você pode fazer nesse sentido. Então, por exemplo, você vai tratar isso. Você vai tratar essa ativação, essa motivação. São técnicas que podem te ajudar nesse sentido. Ou então, a atingir esse estado mental de presença. Então, você vai desenvolver isso. Isso através de... Tudo isso que eu vou falar pode ser feito em mentoria, 1-a-1. Pode ser feito em workshops, né? Pode ser feito em palestras e treinamentos. Os treinamentos também são mais profundos, né? Então, você quer desenvolver esse estado de presença. Por quê? Porque você não consegue parar. Você está toda hora pensando no que vai acontecer depois, ou então preso em alguma coisa que ficou lá atrás. Chega! Só existe o presente, só isso. Então, está na hora de viver dessa melhor maneira. Dar o seu melhor para o seu filho, dar o seu melhor nos estudos acadêmicos, dar o seu melhor na sua profissão, né, no seu negócio, é naquele momento. Então, tem técnicas, né, que são utilizadas para isso diretamente. Ou então, por exemplo, a pessoa que precisa extravasar, né, aliviar essa tensão. Né? Então, você está cheio. Você não aguenta, você não tem paciência, você se ira com facilidade, você precisa colocar para fora. Então, tem técnicas que, por exemplo, te auxiliam a deixar tudo isso que está preso dentro de você fluir, né, para que você possa fluir melhor nas suas coisas. Né? Então, esses são formatos, né, de atendimento fora, né, das 4 paredes do que a gente chama de Wuguan, né, que seria o equivalente ao Dojo, né, a escola de artes marciais. Tem uma história que o Luiz contou para mim. O Luiz também ele é mestre, né, de karatê. E ele contou uma história que parece que o karatê ele veio do Kung Fu, né? Foram algumas pessoas da China que foram para o Japão e de lá nasceu o karatê. Tem conhecimento dessa história? Sim. Na verdade, houveram ao longo dos séculos, né, e milênios até, uma série de interações entre a China e o Japão. A China, ela sempre foi ali uma potência, né? Ela sempre foi uma potência cultural, uma potência militar, né? Então, na dinastia Tang, tá? A dinastia Tang foi por volta aí do século VII, tá? Depois de Cristo, houve interações entre os chineses e japoneses que gerou, por exemplo, o kanji, né, que são os ideogramas japoneses. Eles vieram da China, do Hanzi. Então, você vai ver que aí no meu livro, por exemplo, esses mesmos ideogramas, eles muito parecidos são os japoneses. Que legal. Eles deram origem à escrita japonesa. É claro que os japoneses depois desenvolveram, né, criaram outras formas, katakana, hiragana e tudo mais. Da mesma forma, muitas armas utilizadas na China foram para o Japão. Os estilos de Kung Fu, né, foram ensinados. E isso ao longo dos séculos e milênios. Agora, a origem do Karatê é atribuída à ilha de Okinawa, né, que é uma ilha que fica mais perto da China do que do Japão. É uma ilha japonesa. E ali havia essa integração, né, essa interação entre os chineses e os japoneses, e disse que o Karatê, então, muito do Karatê de Okinawa veio inspirado de um estilo de Kung Fu do sul da China chamado estilo da garça, Bai He, né, garça branca.
né? E existem inclusive técnicas que são iguais, né? Nos mesmos estilos e tal. Realmente o fundamento, a base do karatê é muito, muito parecida com o Kung Fu. Que legal. Tem o kickboxing, eu pratiquei kickboxing durante muito tempo, ele vem do karatê também, né? Eram os caras do karatê que queria sair na porrada lá. Exatamente. E aí eles adicionaram elementos lá do boxe e virou o kickboxing. É que existe, na verdade, isso é muito interessante. Na década de 80, que aconteceu no kickboxing veio antes de 80, veio já no final de 60 e início de 70, né, que é uma interação. Você tem o kickbox japonês, que vem do karatê, tem o kickbox coreano, que vem do taekwondo, e você tem também o kickbox chinês, tá, que a gente chama de sandá, né? Os puristas vão falar que eu estou falando besteira aqui, mas estou fazendo uma analogia, né? Então, seria uma espécie de kickbox chinês, que é uma técnica do Kung Fu, que é uma técnica de combate 2 a 2, é uma técnica mais modernizada, com a integração de elementos do boxe inglês. Assim como o kickbox aconteceu, né? Assim como o Muay Thai também. O Muay Thai também recebeu a integração dos elementos do boxe inglês. Isso a partir da década de 80. Que massa, cara. Parece que, sei lá, a grande maioria das artes marciais saíram da China, né? Se a gente for fazer essa analogia... Muitas. Você pega a luta greco-romana, não. Yes. Tinha uma luta também, agora eu não vou lembrar o nome, que era germânica. Existem outras artes que são muito antigas, né, como a greco-romana. Existe o Kalaripayattu, da Índia, que inclusive influenciou o Kung Fu de Shaolin. Não foi criadora do Kung Fu de Shaolin, mas influenciou bastante. Existem registros de luta na Babilônia, de técnicas de luta, de arte marcial babilônica, né? E muitas outras, né? Mas realmente o Kung Fu ele é muito antigo, então ele influenciou bastante. E quais são os principais estilos de Kung Fu existentes? Isso aí me quebra. Tem muito. Quando eu me formei na China, você tinha 129 estilos cadastrados pela Federação Chinesa, que é o órgão do governo que regula o Kung Fu. 129, mas assim, pra lá de 500, facilmente. Tem um que é do bêbado, não? Tem um que é... Sim, tem estilo Zui Chuan. Você vê que o meu Kung Fu é tudo de filme, né? Esse é o Kung Fu do Neo lá no Matrix, né? Recebe o upload de Kung Fu, upload não, download, né? Eu já sei Kung Fu, né? Eu sei Kung Fu. Mas o bêbado, sim. O bêbado é mal interpretado. O Kung Fu ele é muito mal interpretado por conta dos filmes, né? Por conta do treinamento, o Kung Fu ele parte de um princípio que chama, especialmente a nossa escola, a gente trabalha muito esse princípio, que é a Lianda Yong Xiao. Lianan Yong Yi significa você treina grande para aplicar pequeno, você treina difícil para aplicar fácil. Então o Kung Fu você tem técnicas que são muito expansivas, né, com bases muito baixas, mas que na verdade não se aplicam diretamente na luta. Por quê? Porque você treina assim para fortalecer o seu corpo, ganhar agilidade. E na luta as coisas costumam ser mais rápidas, mais curtas, mais fáceis. É aquilo que eu falei desde o início, quando falava das técnicas internas, né? De respiração, de meditação. Na verdade, tem que ser fácil para você aplicar no dia a dia. Mas o Kung Fu, você treina sempre o mais difícil. Isso é a vida, isso é um princípio de vida, né? Então, você treina mais difícil para aplicar mais fácil. Né? É uma prática que é bem utilizada. E aí os filmes se pegam esse mais difícil e colocam no filme. E você acha que é daquele jeito, né? O treino é realmente desse jeito. Mas a aplicação ela deve ser moldada em relação à circunstância prática. Você acha que os filmes mais contribuíram ou mais atrapalharam para a proliferação aí da técnica? Essa é uma excelente pergunta. É muito difícil de responder. Eu acho que, assim como o Yin e Yang, né, em muito ele contribuiu, né, porque muitas pessoas dos filmes nasceu um encantamento, né, para abrirem seus corações para o Kung Fu, mas ao mesmo tempo, né, por mostrarem um Kung Fu mais mítico, né, uma questão mais poético, né, os filmes são muito poéticos, são muito míticos, né, não mostram a verdadeira situação prática. Né? Por esse lado, eles acabaram, né, criando uma ilusão que muitos professores, para tentar vender essa ilusão, acabaram, né, modificando aí um pouco do Kung Fu e adaptando para ser mais cinematográfico, mais plástico e por isso menos eficaz. E qual que é o melhor filme que mais tem a ver com Kung Fu? Tem algum? Olha,
eu vou te citar justamente um filme que vai jogar para esse lado da mítica, tá? Então, assim, se você quiser ver um filme, é o meu filme número 1 de todos. É um filme extremamente poético, muito bonito, mas que os caras saem voando. Inclusive, chegou aqui no meu One, né, uma senhora que conversou comigo, e ela perguntou assim, mas Chifu, é aquele negócio das pessoas voarem nos filmes, é verdade isso? Eu falei pra ela assim, não, claro que não. Você já viu alguém voando, né? Eu falei, claro que não, eu mesmo só vou 1 quarteirão, 2 eu não consigo. Pô, ela ficou me olhando. Então, assim, isso é poesia, isso faz parte de uma poesia. Você imagina que antigamente, Adriano, no meio da China, cara, hoje o interiorzão da China ainda é um pouco inóspito. Você vai 2000 anos atrás. Uma pessoa com um salto, uma voadora, tira um cara de cima de um cavalo. O cavalo chinês já é o cavalo mongol, que é mais baixo ainda, ou seja, facilita a história. Então, tira com uma voadora. O cara que nunca teve acesso a nada, ele olha aquilo e fala assim, nossa, aquele cara ali pula uma casa, daqui vai passando por outro, depois ele pula, né, um lago, ele voa. Isso é o aspecto mítico. Uhum. Mas é poético. Isso faz parte da mitologia do negócio, sabe? Então, esse filme, o Tigre e Dragão, que ganhou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro e concorreu a melhor filme lá, né, nos Estados Unidos, esse filme, pra mim, é o meu filme número 1. Agora, você tem que ver com esse coração, de poesia, os caras voam e tal. É o Tigre e o Dragão? De quem? Não é do Bruce Lee? Não. Não, esse filme um filme, não tem um grande artista marcial que faz ele, mas são grandes atores. Foi escrito pelo Ang Lee. É um filmaço, eu recomendo pra todo mundo. Tem na Netflix, será? Não tem Netflix, não. Vou procurar, vou assistir. É o Tigre e Dragão, assiste porque vale a pena. Agora, vai com o coração aberto pra ver uma poesia, não é um Kung Fu de verdade. É um aspecto do Kung Fu de verdade, porque dentro do Kung Fu, o Kung Fu é muito grande, então ele tem espaço para essa mítica, para essa tradição, para essa poesia, para essa beleza. Existe isso no Kung Fu. Então, quando eu falo que você não vai lutar de forma bonita, não quero dizer que o seu Kung Fu não vai ser bonito. Vai ser bonito. Uhum. Existe uma plasticidade. Tudo que você faz de forma coordenada se torna muito bonito. Então, o Kung Fu ele dá espaço para tudo isso, né? Dá espaço para essa plástica, para essa estética, para essa poesia, para essa mítica, e dá espaço para a eficácia, né? Dá espaço para esse treinamento interno e para o treinamento externo. Que legal. Professor, Chifu Bruno, desculpa. Que isso? Eu queria te agradecer, cara, pela presença. Foi uma aula. Eu já até agendei, né? Pra tomar um chá lá com você. Boa. Obrigado mesmo por ter vindo. E pra gente encerrar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrar e para beber um pouco dessa fonte de conhecimento. Legal. Poxa, Adriano, eu que agradeço. Foi muito bacana bater esse papo aqui contigo. Eu tenho um site que chama kungfudeverdade.com.br. Ótimo, é bem fácil. Cria polêmica esse site, né? Eu não quero dizer que os outros não são de verdade, né? Já falei isso em outro podcast. Não estou dizendo isso. Estou falando que a gente busca essa verdade, né, dentro do Kung Fu. Então é kungfudeverdade.com.br. Você pode acessar no Instagram através do @chifubruno, tá? E @Wulindao Kung Fu, que é o nome da nossa escola. E marca para tomar um chá com a gente. Tanto aqui em Indaiatuba quanto no Rio de Janeiro, os chifus vão receber, né, todos os interessados com muito carinho, né, para explicar um pouquinho da nossa escola, da nossa cultura e passar um pouquinho dessa vivência do Kung Fu. A última, qual que é a lógica do cumprimento? Que eu vejo que os orientais cumprimentam abaixando, assim. Na China, diferente do Japão, você não se curva tanto. Tá? O cumprimento no Kung Fu é feito com a mão direita fechada e a esquerda aberta. E o mestre Kang Wu, da Federação Chinesa, ele me explicou o seguinte. Ele falou assim, Bruno, a mão direita fechada, ela significa a união entre nós. A união entre todos os praticantes. Mas também significa a força que você desenvolve com a prática. Então, a prática do Kung Fu, ela desenvolve uma força tanto interna que se manifesta externamente. Só que essa força, Adriano, ela não pode ser utilizada de forma arbitrária, mas ela deve ser direcionada. Então, você deve direcionar essa força e nunca fazer com que ela seja
direcionada de maneira negativa ou injusta, né? Mas direcionar ela para a justiça. E o dedo polegar, preferencialmente assim como você falou, em curvatura, né? Em demonstração de humildade. Então, ainda que você seja forte, você sabe controlar essa força de forma humilde, se portando em relação aos outros. Na nossa escola, a gente fala assim, Adriano, o Kung Fu, você não me perguntou isso, mas o Kung Fu significa trabalho duro, trabalho árduo, né? Dedicação em prol de um objetivo. Né? Olha só que interessante, não significa eu vou te bater o mais forte possível. Né? Kung Fu significa trabalhar duro em busca de uma excelência. Então, lá na escola, no nosso cumprimento, eu falo trabalho duro e o aluno responde dedicação, que são analogias a essa terminologia do Kung Fu. Posso fazer com você esse cumprimento? Claro. Então, Adriano, trabalho duro? Dedicação. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço, cara. Volte sempre. Obrigado. Que agradeço.